antes de deixar a Escócia para a nova viagem, Patton casou-se com a irmã de outro missionário. Chamada por Deus a trabalhar entre os povos mergulhados nas trevas das Novas Hébridas, ela serviu como fiel companheira de seu marido por muitos anos. Meu último ato na Escócia foi ajoelhar-me no lar paterno durante o culto doméstico, enquanto meu venerando pai, como sacerdote, de cabelos brancos, nos entregava uma vez mais aos cuidados e proteção de Deus, Senhor das famílias de Israel. Eu tinha por certo, quando nos levantamos da oração e nos despedimos uns dos outros, que não nos encontraríamos com eles antes do dia da ressurreição. Porém, ele e minha querida mãe, com corações alegres, nos ofertaram de novo ao Senhor para o serviço entre os silvícolas. Mais tarde, meu querido irmão me escreveu que a espada que traspassara a alma da minha mãe era demasiado aguda e que, depois da nossa saída, ela jazeu por muito tempo como morta nos braços de meu pai. Prestes a regressar às ilhas, Patton foi constrangido pelo voto de todos os missionários a não voltar a Tanna, mas abrir a obra na vizinha ilha de Aniwa. Dessa forma, tinha de aprender outra língua e começar tudo de novo. Na tarefa de preparar o terreno para a construção da casa em seu novo habitat, Patton ajuntou 2 cestos de ossos humanos de vítimas comidas pelo povo da ilha. Quando essas pobres criaturas começavam a usar um pedacinho de chita ou um saiote, era sinal exterior de uma transformação, apesar de estarem longe da civilização. E quando começavam a olhar para cima e a orar àquele a quem chamavam de Pai, nosso Pai, meu coração se derretia em lágrimas de gozo, e sei, por certo, que havia um coração divino nos céus que se regozijava também. Contudo, como em Tanna, Patton considerava-se imortal até completar a obra que lhe fora designada por Deus. Inúmeras vezes evitou a morte agarrando a arma levantada pelos selvagens contra ele, a fim de o matarem. Tempos depois, a força das trevas unidas contra o Evangelho em Aniwa cedeu. Isso data do tempo em que cavou um poço na ilha. Para os indígenas, a água de coco para satisfazer a sede era suficiente, porque se banhavam no mar e usavam pouco a água para cozinhar, e nenhuma para lavar a roupa. Mas para os missionários, a falta de água doce era o maior sacrifício. Por isso, Patton resolveu cavar um poço. No início, os indígenas auxiliavam-no na obra, apesar de considerarem o plano do deus de Misse dar chuva de baixo uma concepção nada lúcida. Mas depois, amedrontados pela profundeza da cavidade, deixaram o missionário a cavar sozinho, dia após dia, enquanto o contemplavam de longe, dizendo uns aos outros: quem jamais ouviu falar em chuva que vem de baixo? Pobre Misse, coitado! Quando o missionário insistia em dizer que o abastecimento de água em muitos países vinha de poços, eles respondiam: é assim que se dá com os doidos. Ninguém pode desviá-los de suas ideias loucas. Depois de longos dias de labor enfadonho, Patton alcançou terra úmida. Confiava em Deus para obter água doce, em resposta às suas orações. Contudo, nessa altura, ao meditar sobre o efeito que causaria entre o povo o fato de encontrar água salgada, sentia-se quase que tomado de horror. Sentia-me, escreveu ele, tão comovido que fiquei molhado de suor e tremia-me todo o corpo, quando a água começou a borbulhar de baixo e a encher o poço. Tomei um pouco de água na mão, levei-a à boca para prová-la. Era água potável, era a água viva do poço de Jeová. Os chefes indígenas, com seus homens, a tudo assistiam. Era uma repetição em escala reduzida do episódio em que os israelitas rodearam Moisés quando ele fez água sair da rocha. O missionário, depois de passar algum tempo louvando a Deus, ficou mais calmo, desceu novamente, encheu um jarro da chuva que Deus Jeová lhe dava pelo poço e entregou-o ao chefe. Este sacudiu o jarro para ver se realmente havia água dentro. Então, tomou um pouco na mão e, não satisfeito com isso, levou à boca um pouco mais. Depois de revolver os olhos de alegria, bebeu-a e rompeu em gritos. Chuva! Chuva! É chuva mesmo!
Mas como a arranjou? Patton respondeu: Foi Jeová, meu Deus, quem a deu da sua terra, em resposta ao nosso labor e orações. Olhai e vede por vós mesmos como borbulha a terra. Não havia um homem entre eles que tivesse coragem de chegar perto da boca do poço. Então, formaram uma fila comprida e, segurando-se uns aos outros pelas mãos, avançaram até que o homem da frente pudesse olhar para dentro do poço. A seguir, o que tinha olhado passava para a retaguarda, deixando o segundo olhar para a chuva de Jeová, muito embaixo. Depois de todos olharem um por um, o chefe dirigiu-se a Patton e disse: Missy, a obra de seu Deus Jeová é admirável, é maravilhosa. Nenhum dos deuses de Aniwa jamais nos abençoou tão maravilhosamente. Mas, Missy, ele continuará para sempre a dar chuva por essa forma ou acontecerá como a chuva das nuvens? O missionário explicou, para gozo indizível de todos, que essa bênção era permanente e para todos os aniwanianos. Durante os anos que se seguiram, os nativos experimentaram cavar poços em 6 ou 7 dos lugares mais prováveis, perto de várias vilas. Todas as vezes que o fizeram, ou encontraram pederneira, ou o poço dava água salgada. Diziam entre si: Sabemos cavar, mas não sabemos orar como Missy, e, portanto, Jeová não nos dá chuva de baixo. Num domingo, depois que Patton alcançou a água do poço, o chefe Namakei convocou o povo da ilha. Fazendo seus gestos com a machadinha na mão, dirigiu-se aos ouvintes da seguinte maneira: Amigos de Namakei, todos os poderes do mundo não podiam obrigar-nos a crer que fosse possível receber chuva das entranhas da terra, se não a tivéssemos visto com os próprios olhos e provado com a boca. Desde já, meu povo, devo adorar ao Deus que nos abriu o poço e nos dá chuva de baixo. Os deuses de Aniwa não podem socorrer-nos como o Deus de Missy. Para todos sempre, sou um seguidor de Deus Jeová. Todos vós que quiserdes fazer o mesmo, tomai os ídolos de Aniwa, os deuses que nossos pais temiam, e lançai-os aos pés de Missy. Vamos a Missy para ele nos ensinar como devemos servir a Jeová, que enviou seu filho Jesus para morrer por nós e nos levar aos céus. Durante os dias que se seguiram, grupo após grupo dos silvícolas, alguns com lágrimas e soluços, outros aos gritos de louvor a Jeová, levaram seus ídolos de pau e pedra perante o missionário. Reunidos em montes, os ídolos de pau foram queimados, os de pedra enterrados em covas de 4 a 5 metros de profundidade, e alguns, de maior superstição, foram lançados no fundo do mar, longe da terra. Um dos primeiros passos da vida cotidiana da ilha, depois da destruição dos ídolos, foi a invocação da bênção do Senhor às refeições. O segundo passo, uma surpresa maior e que também encheu o missionário de gozo, foi um acordo entre eles de fazer culto doméstico de manhã e à noite. Sem dúvida, esses cultos eram misturados por algum tempo com muitas das superstições do paganismo. Mas Patton traduziu as escrituras, imprimiu-as na língua aniwaniana e ensinou o povo a lê-las. A transformação do povo da ilha foi uma das maravilhas dos tempos modernos. Como arde o coração ao ouvir acerca da ternura que o missionário sentia para com esses amados filhos na fé, e do carinho com que esses, outrora cruéis selvagens que comiam carne humana, mostravam para com o missionário. Que o nosso coração arda também para ver a mesma transformação dos milhares de indígenas no interior de nosso querido Brasil. Patton descreveu a primeira ceia do Senhor com as seguintes palavras: Ao colocar o pão e o vinho nas mãos, outrora manchadas do sangue da antropofagia, agora estendidas para receber e participar dos emblemas do amor do Redentor, antecipei o gozo da glória até o ponto de o coração não suportar mais. É-me impossível experimentar delícia maior antes de eu poder fitar o rosto glorificado do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus não somente concedeu ao nosso herói o indizível gozo de ver os aniwanianos evangelizando as ilhas vizinhas, mas também de ver seu próprio filho, Frank Patton, e esposa, morando na ilha de Tanna e dando prosseguimento à obra que ele começara com maior sacrifício.
Foi com a idade de 83 anos que João G. Patton ouviu a voz de seu precioso Jesus chamando-o para o lar eterno. Quão grande o seu gozo, não somente ao reunir-se aos seus queridos filhos das ilhas do sul do Pacífico que entraram no céu antes dele, mas também saudar com um bem-vindo os demais quando chegarem ali, um por um.